Olá, eu sou a Sabrina Ribeiro, bem-vinda ao Vida Melhor em Condomínio de Férias. Ano novo, vida nova, problemas antigos. Mas para problemas antigos a gente também tem remédio conhecido. E o remédio conhecido que a gente trouxe hoje para o Vida Melhor em Condomínio para falar de férias é o Dr. Márcio Raschkowski. Bem-vindo, Márcio. Oi, Sabrina, obrigado de novo pelo convite. Falamos no Natal, agora falamos no Ano Novo. É isso aí, vamos falar sobre a vida em férias no condomínio, né? Todo mundo descansando, todo mundo feliz, um monte de gente no condomínio, criança correndo para todo lado e um síndico com tarefas e tarefas mil para administrar, certo? Certo, dois que não estão muito felizes, o síndico e o zelador. Realmente... Trabalho dobrado. Durante as férias, alguém não descansa e a gente já sabe quem é, né, Márcio? Bom, as férias escolares, que são tão esperadas aí pelas famílias, principalmente pelas crianças, trazem desafios para a organização do condomínio, isso é mais do que conhecido. Então, Márcio, fala pra gente, durante esse período, né, quais são as principais preocupações, quais são as principais ações de preparação que o síndico, o zelador, a administradora tem que tomar aí? Primeiro eu vou usar a mesma palavra que eu uso para todos os assuntos quando a gente trata de vida em condomínio: planejamento. Legal. Se a gente sabe que a partir do dia 15 de dezembro, 20 de dezembro no máximo, toda a molecada vai entrar em férias e que eles vão ficar metade de dezembro, janeiro inteiro e às vezes um pedaço de fevereiro em casa, a gente tem que planejar antes. Agosto, setembro, no máximo outubro, já é hora de planejar as férias. E aí uma segunda palavrinha, que essa é crucial para dar certo, que é tolerância. É hora de todo mundo tolerar um pouquinho mais de barulho, tolerar um pouquinho mais de confusão, tolerar um pouquinho mais de correria, de bagunça, porque a molecada tá de férias. E eles têm energia, eles precisam de espaço. No passado, Sabrina, você vai lembrar, as famílias tinham mais grana, conseguiam ir viajar, ficavam 2, 3 semanas. Hoje não dá. Hoje, no máximo, a gente tira ali uma semaninha entre Natal e Ano Novo para ir para a praia, para ir para casa de um parente, mas o grosso das férias a gente fica em casa. E muitas das vezes os pais trabalhando e as crianças em casa, né? Ou os pais também trabalhando em casa, o que torna a questão do barulho no condomínio, e com o volume criança faz barulho, criança saudável principalmente faz muito barulho, né? Também torna essa questão da relação do condomínio ainda mais possível de ser atritada durante esse período, né? Barulho e também segurança, né? Porque acontece muito acidente, muito incidente nessa época de férias, porque muita criança, muita gente. Tem uma regra dourada, Sabrina, que a gente tem que lembrar sempre. As crianças estão de férias, mas precisa ter alguém supervisionando. Então não é simplesmente você tem um filho de 6, 7 anos, você deixar ele descer sozinho no elevador, ficar lá embaixo o dia inteiro, a tarde inteira, e quando ele está com fome ele sobe só para jantar. Você tem que ficar lá, você tem que olhar. Se você não puder, você tem que colocar um adulto responsável, porque senão, além do barulho, além da confusão, tem a parte de segurança. E o condomínio pode ou deve prever no seu planejamento, qual é a sua orientação como especialista em gestão condominial, efetivo extra para a segurança nesse período de férias, na piscina, no playground, isso do condomínio, né? Depois a gente vai falar sobre as contratações, que também são um tema a ser discutidos. Eu não digo segurança, eu acho que esse não é o tema, porque nós não estamos falando de risco de assalto, não é um risco que depende de um segurança adicional, mas sim uma pessoa responsável pelas crianças. Eu gosto muito de usar essa palavra, um monitor. Né? Tá. Alguém que entende de criança, alguém que sabe supervisionar a criança e alguém que recebe para isso. Pode ser uma contratação coletiva feita pelo condomínio inteiro, pode ser uma contratação feita por um grupo de pais que se juntam ali para dividir as despesas, mas ter alguém olhando as crianças é ótimo. E pode ser também alguma mãe ou algum pai que também está de férias, ou que está em home office e consegue ali ficar um tempinho. Então o importante é ter supervisão. Claro, eu não estou falando de adolescente. 14, 15 anos, eles ficam lá sozinhos, eles se viram, mas
criancinha de 10 para baixo tem que ter supervisão. Essa era a pergunta que eu ia te fazer. A partir de que idade a gente pode considerar que eles têm autonomia para passar longos períodos sozinhos? Ou qual é a recomendação para a gestão de condomínio de que a criança esteja acompanhada? Olha, e vai muito de cada família, né? Eu, por exemplo, sou um pai mais liberal, eu sempre, cedinho, eu deixei meus filhos brincando e eu ia lá só dar uma olhada. E eu tenho colegas que falam, não, Márcio, muito novo, eu até os 12 anos eu acompanho. Eu acho que é uma idade bacana para a gente colocar como limite 10 anos. Entendi. Eu acho que a partir dos 10, a criança tem discernimento, ela tem já... Um pouco mais até sobre a avaliação de risco, né? Isso, porque a gente está falando aqui de temas simples, de barulho, da criança fazer uma bagunça, se machucar, mas tem outras questões. Por exemplo, pedofilia. É um assunto seríssimo e que a gente tem que ficar de olho, né? E aí isso tá no entorno da organização do condomínio, mas também da prevenção que deve ter em cada família para cuidar em relação aos temas das crianças pequenas que não podem ficar sozinhas sem supervisão dentro, não só no condomínio, mas em qualquer lugar, né? Você sabe que, conversando com uma amiga minha que é psicóloga e ela é especialista em comportamento infantil, ela falou, Márcia, as famílias hoje em dia esquecem de conversar, de fazer reuniões internas nas suas casas. Então, quando está chegando a hora das férias, é muito bacana um pai e a mãe sentar com os filhos na mesa e falar, gente, a partir de amanhã começam as férias, vamos combinar algumas regras nossas? Vai funcionar assim, assim, assado. Você tem alguma dúvida? Você quer dar um palpite? O que você acha? Vamos combinar assim? Vamos fazer um pacto? Vamos ter férias gostosas, para vocês não ficarem de castigo, para o papai e a mamãe não terem dor de cabeça, para vocês poderem brincar à vontade. As famílias deixaram de fazer isso e tem que fazer. Então, eu acho que antes de pensar nas regras do condomínio, antes de pensar qual vai ser o papel do síndico, do segurança, do monitor, é a gente estabelecer os nossos pactos da porta para dentro, no apartamento, porque aí a criança já desce já com o espírito muito mais preparado. Ela já sabe o que ela pode e o que ela não pode. A criança precisa dessa previsibilidade, desse caminho para ela poder saber até onde ela pode ir e também para saber onde voltar, né? Com os pais em relação ao que está acontecendo. Mas se você perguntar para as famílias, você fez uma reuniãozinha preparatória para as férias? Puxa, não fiz. Ano que vem eu vou fazer. Então faça esse ano. Que legal. Boa dica aí. Também do papai Márcio Raskorski, né? Porque a gente também desempenha vários papéis, né? Oh. Você tem experiência, né? Eu tenho filho adulto, tenho de quase 30 anos, tenho de 20 e pouco, tenho de 20, tenho de 8. Então tá preparado para tratar de várias frentes em relação às férias, né? Me fala uma coisa, Márcio. Você falou sobre recreação, né? Ter um monitor. Existe muito essa prática de contratação de monitoria nas férias. Então, a recomendação mesmo, é muito difícil você ver o condomínio fechando essa recreação coletiva, né? Então, normalmente são grupos de pais. Isso não precisa ter nenhuma aprovação, só se for pelo condomínio. Se for por grupos isolados de pais, não há necessidade. Depende do modelo. Ah, tá. Eu gosto muito de contratação coletiva. Eu acho que a vida em condomínio, ela requer decisões coletivas. Então, eu gosto quando o condomínio põe na pauta de uma assembleia discussão e deliberação sobre contratação de monitor para o período das férias. Aí desce todo mundo na assembleia, quem é contra, quem é a favor. Olha, vai custar R$70 por família. Aí alguém vai levantar a mão e vai falar, mas eu nem filho tenho, eu moro sozinho, por que eu vou pagar isso? Aí é a mesma coisa de eu falar, eu nunca vou na piscina, por que eu tenho que pagar o cloro da piscina? Aí o outro fala, eu moro no primeiro andar, nunca peguei elevador, por que eu tenho que pagar a manutenção do elevador? Então eu acho que faz parte da vida em comunidade, dentro de um condomínio, você às vezes arcar com um custo que você não vai usar, mas o seu vizinho vai usar. Além disso, eu acho que usando o termo que você recorrentemente usa, que é essa de ser razoável, né? Se todos nós vivemos em condomínio e tem a possibilidade de você ter um período de férias mais harmonioso, com uma atividade direcionada, né? Uma atividade monitorada,
pelos cuidadores das crianças, talvez você tenha menos incidentes com as crianças, menos casos de barulho fora do horário, porque as crianças estarão sendo tuteladas durante aquele período, e até o impacto, se eu moro sozinha ou não moro sozinha, para o meu home office ser mais tranquilo, não está impactado aí pelo aumento de circulação de crianças durante um longo período dentro do condomínio. O benefício vem diretamente para qualquer um, tendo filho ou não, mas tem condomínios que não se sentem à vontade de fazer isso e preferem que os pais se agrupem pelos seus interesses e contratem. Aí não precisa de assembleia, não precisa de nada. Aí basta o grupinho ali dos pais se organizar, cada um vai pagar um pouquinho, mas é bom que esse grupo converse com a gestão do condomínio para entender também até que horas pode brincar, qual área pode usar. Vou te contar uma história. Outro dia, numa quadra de futebol de um condomínio, estava tendo uma atividade guiada lá, por um monitor que foi contratado por um grupo de pais. E aí chegou uma criança para brincar. Ah, mas a criança não está no grupo aqui. Ela vai brincar do mesmo jeito, porque é a área comum do prédio. Então tem que combinar as regras para não segregar a criança que não faz parte do grupo de pais que pagou aquele monitor, porque é inerente à vida em condomínio, eventualmente descer alguém que não faz parte do grupo, mas que quer brincar também. Então, tudo isso a gente tem que combinar as regras antes, vai do bom senso, vai do que é razoável, mas quando a gente tem uma contratação que serve para o prédio inteiro, não tem esse tipo de atrito, porque está lá para quem quiser usar. Eu gosto dessa modalidade porque eu gosto do conceito da vida em condomínio. Se você paga coisas que você não usa, ótimo, teu vizinho está usando. Tem coisas que ele paga, mas que você usa. Eu gosto, mas hoje em dia a maioria dos condomínios não faz mais assim. Faz a contratação pelos grupos isolados. E seguindo nessa linha, sua orientação também é que esses grupos isolados façam um alinhamento com o síndico e a administradora para definir as regras de utilização para que seja realmente legal a experiência, né? E aí tem outras questões que vão além, por exemplo, do período de férias, mas que ganham mais repercussão no período de férias. Por exemplo, uma criança que vai sair para ir sozinha até a padaria comprar um sorvete. Durante o período de férias, ela vai para a escola, volta, tem a rotina dela ali, ela não fica ali zanzando. Mas e nas férias? Que ela quer ir até a esquina comprar um sorvete. Como é que o porteiro faz? Um menino de 9 anos quer ir na padaria sozinho. Pode, não pode, vai ligar pro pai, não vai ligar pro pai. Aí o pai fala, eu já autorizei, por que você tá me enchendo? O filho é meu. Então, e aí? Qual é a idade para sair? Quem que controla isso? O porteiro não é babá de criança. Mas ele também não vai abrir o portão para uma criança pequenininha para ir para a rua. Então, tudo isso tem que ser combinado. E planejado. Como você disse, né? Hoje, o planejamento previsibilidade, e obviamente a gente sempre diz que algumas coisas parecem que chegam ao caos porque a gente não se planeja, porque Natal tem todo ano, férias tem todo ano, então as experiências deveriam nos preparar melhor. Hoje, os aplicativos das administradoras, os serviços de comunicação que são oferecidos pelos condomínios, cadastro de moradores, fornecedores, quem pode ter acesso ao apartamento, muitas das vezes a gente vê uma utilização negligenciada. E isso coloca em risco a própria segurança. Isso é uma realidade, né? Sem dúvida. E tudo que a gente puder usar de tecnologia e de ferramentas para melhorar o controle, melhorar o acesso e melhorar a forma de uso dos espaços comuns, evidentemente vai melhorar a nossa segurança e nosso bem-estar. Agora, nas férias em especial, é um período de flexibilizar normas. Porque qual é o sentido, por exemplo, de você tem um salão de festas que não vai ser utilizado praticamente o mês inteiro porque tem pouquíssimas festas agendadas. E você tem um batalhão de adolescentes zanzando ali pelo condomínio. Vamos liberar os espaços, eles podem usar, desde que eles não estraguem, claro, desde que não façam coisa errada, mas vamos liberar o espaço para eles, excepcionalmente nas férias, para que a gente tenha eles ali sob controle, sob os nossos olhos, usando uma área comum que é bacana. Claro, se tiver uma festa, nós não vamos liberar, mas vamos flexibilizar um pouquinho o horário. Ao invés de fechar a piscina, por exemplo, 6 da tarde, vamos estender até as 8 horas, porque janeiro é um mês... é verão, né? É verão, é um mês quente. A molecada não sente frio, eles entram na água mesmo. Então, se eles estão lá em casa, vamos estender até as 8 da noite, aquelas piscinas que fecham às 6. Para quem vai ficar numa área ali que
é longe da janela, não vai atrapalhar muito o sossego das pessoas. Sabe aquela área comum mais afastada um pouquinho? Do prédio, da torre. Do prédio. Vamos deixar aberto até meia-noite como teste? Ao invés de fechar 10 horas, vamos estender até meia-noite. Se usar bem, as férias inteiras vai ficar até meia-noite. Se usar mal, volta para as 10 horas. Então é período de flexibilização com teste, com responsabilidade. Não funcionou bem? Volta para as 10. Funcionou bem? Fica meia-noite as férias inteiras. Então, é um período bom para isso. Eu acho também interessante que quando a gente fala sobre gestão condominial, muitas das vezes o que eu vejo é uma tendência da gente querer padronizar o comportamento em todos os empreendimentos, em todos os condomínios. E, na verdade, você tem uma comunidade com características muito específicas em cada condomínio. Condomínios com mais criança, menos criança, mais idoso. Então, também essa habilidade do síndico de identificar essa identidade, né, esse padrão de comportamento dos seus condôminos e propor um planejamento aderente a essa comunidade que ele está gerindo, também é uma gestão inteligente do condomínio, né? Você sabe que tem um grupo hoje de crianças que não tem problema nenhum, que ama ficar no tablet. E aí essas crianças querem ter acesso a uma tomada para carregar o tablet. Ah, não pode, essa área está trancada. Vamos facilitar para eles. Vamos criar ali para as férias um espaço que ele possa deixar o equipamento ali carregando um pouquinho, que ele possa sentar num puff, numa almofada e consiga ficar com conforto. Não precisa ficar no sol o dia inteiro mexendo lá no... Porque tem criança que ama esporte, ama atividade ao ar livre, e tem outras que não. Então vamos criar possibilidades para todos os grupos. Hoje em dia é tão heterogêneo, tem tanto tipo de criança e tanto tipo de brincadeira, as mais agitadas, as menos, as mais tecnológicas. E se a gente se preparar, dá para abraçar todo mundo, dá para a gente agradar todo mundo. Precisa também, e aí aquela questão do diálogo, da conversa, precisa criar também um guia, um passo a passo para os pais. Sempre relembrando, a responsabilidade por olhar as crianças é dos pais. Não dá para delegar isso para o porteiro, não dá para delegar para o síndico e achar que alguém está olhando. Quem deve olhar é o pai ou o responsável. Muito legal. Sobre essa questão do aumento da utilização de áreas comuns e também o trânsito das crianças, e não só crianças, né, gente? Período de férias, tem todo mundo está mais em casa. Mas em caso de danos à área comum, né? É muito normal nessa época do ano ver um bebedouro, alguma coisa no salão de jogos. O que fazer nesses casos de danos de área comum? Vamos lá. Eu vou falar no popular. Tá. Tem o sem querer e o de propósito. Vamos imaginar que a molecada tá jogando bola. No meio do jogo, alguém deu um chutão, a bola passou em cima da cerca e quebrou alguma coisa. Uma luminária. Foi sem querer. Faz parte ali do risco e quem vai pagar é o condomínio. Não é o menino que chutou a bola, porque todo mundo estava jogando, foi inerente ao jogo. Não é justo virar para o pai e falar, essa luminária custa R$1.000, seu filho que vai pagar. Então é um risco do condomínio, é um custo do condomínio, é uma manutenção. Tá. Não foi por mau uso. Tava jogando bola, a bola passou e quebrou. Agora o bebedouro, tá lá bonitinho funcionando, o menino vai lá e se pendura no bebedouro, e aí cai no chão e quebra o equipamento. É o menino que vai pagar, é o pai do menino que vai pagar, a mãe do menino, e não tem conversa porque usou mal. Pra gente identificar quando é sem querer e quando é de propósito, tem 2 jeitos, testemunha e câmera. Por isso que quanto mais síndicos que estão nos assistindo, quanto mais vocês puderem fazer projeto envolvendo câmera nas áreas comuns, vai fazendo aos pouquinhos, não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Mas é a tranquilidade que você tem de ter o que a gente chama de prova rainha. A prova rainha é a imagem. Tem a imagem, dá para ver se é de propósito ou se é sem querer e no bolso de quem vai doer. Se fez de propósito, vai pagar. Se foi sem querer, é custo do condomínio. Aproveitando aí, tem essa pergunta sobre os danos também foi uma das que a gente elencou na enquete que a gente fez antes de marcar esse nosso episódio, mas tem uma segunda. Em caso de identificação de alguma infração ou algum comportamento fora do razoável por uma criança, uma adolescente, qual é a sua orientação em relação para a equipe de gestão condominial, né? Não só de gestão, mas de operação, né? Seguranças,
porteiros, zeladores, equipe de limpeza, ela pode interagir com a criança ou adolescente, ou ela obrigatoriamente não deve fazer isso, deve buscar o responsável? Qual que é essa orientação? Se a gente que cuida da gestão do condomínio tiver foco em treinamento para essas pessoas, elas podem e devem abordar com educação, com serenidade, com tranquilidade, sempre na frente de outras pessoas, nunca puxar a criança para um cantinho, puxar para uma sala para dar bronca, sempre em público, preferencialmente perto de algum lugar com câmera. Pode e deve, não tem problema nenhum. Agora, se percebeu que o clima esquentou, e aí a gente sabe que quando esquenta é difícil de se controlar, se o funcionário está ficando nervoso, aí obviamente deixa para o síndico conversar com os pais e aí não aborda a criança. Porque o limite hoje, a gente tem código de defesa da criança e do adolescente, a gente tem uma série de normas hoje para evitar qualquer tipo de violência, mas a gente tem hoje uma coisa muito importante que é a mediação. Tem pessoas que são especializadas em fazer mediação. Não estou falando um mediador profissional, estou falando um morador do prédio que é bom de conversa, o próprio síndico, algum pai, alguma mãe. Então, se tem um assunto difícil, uma bronquinha ali na hora da bagunça, tá tudo bem, qualquer um pode dar. Mas tem um assunto difícil, pega um mediador, pega alguém que tem conhecimento do assunto e que vai ter uma conversa um pouquinho mais técnica, junto com os pais. Porque abordar a criança sozinho, a possibilidade de dar confusão é muito grande, dar alguma coisa errada é muito grande. Eu separo, Sabrina, é que é um assunto tão denso, mas eu separo a pequena ocorrênciazinha do dia a dia. Uma criança, uma empurrou a outra, você vai lá e fala, ô Joãozinho, não pode empurrar um amiguinho, puxa vida, vocês estão brincando juntos. Isso qualquer um faz. O porteiro, o zelador, a gente que está lá perto, qualquer um faz, é instinto nosso fazer isso. Agora, e quando você pega uma criança, por exemplo, mais velha, coagindo uma criança mais nova, fazendo a criança mais nova fazer uma coisa que não pode fazer porque ela está com medo do maior. E aí, como é que você aborda? Como é que você conversa com os pais? Como é que você faz para explicar para o pai, olha, o seu filho não está com um comportamento legal? Porque às vezes a gente, pai, tem tendência de falar, imagina o meu filho, você está de perseguição com o meu filho. Então eu separo muito bem o que é a ocorrência do cotidiano com criança e que a gente trata em um minutinho, e a ocorrência mais séria, que às vezes a gente precisa de ajuda de terceiro. De uma mediação. Muito legal. Acho que esse é um ponto que, sobre mediação de conflitos, a melhor estratégia, você tocou num ponto que é fundamental, que é sobre treinamento. Então, eu gostaria que você, para a gente encerrar esse tema, que a gente poderia ficar aqui pegando milhares de pequenos exemplos, mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa responsabilidade do síndico, e aí apoiado por uma boa administradora, garantir esse treinamento, reciclagem, qualificação das equipes de operação. Porque realmente, né, não somos todos treinados para cuidar de criança o tempo inteiro, né, alguns em tempo algum. Mas qual é essa relevância desse treinamento? Olha, hoje em dia a mão de obra nos condomínios, na maioria dos casos, ela é terceirizada. Então, acho que a gente tem duas possibilidades. A primeira possibilidade é exigir que a empresa tenha uma régua mínima de treinamento, uma grade mínima de treinamento de reciclagem com os seus profissionais e que comprove para o condomínio que de fato isso aconteceu. Quem vai fazer isso é a empresa. E a segunda possibilidade é o condomínio gastar um pouquinho de dinheiro, pode ser do fundo de reserva, que é um dinheiro que serve para isso também. Gastar um pouquinho de dinheiro com treinamento próprio. Pode ser palestra, pode ser online, pode ser presencial, porque às vezes o porteiro não tem tempo de fazer um curso. Então pode ser online, mas eu acho que vale a pena investir. Cada centavo que você investe nisso vale a pena, porque ele retorna com bom atendimento, com bom serviço. Então dá para o condomínio investir nisso. E lembrar, Sabrina, que na maioria do ano, na maior parte do ano, a gente pensa o condomínio para os adultos. Academia, elevador, garagem, vaga de garagem. A maioria do ano a gente pensa no condomínio para a gente. Dezembro e janeiro é a hora de pensar o condomínio para as crianças. Eles são os protagonistas. E é hora da gente entender os anseios deles, ouvi-los também. Você sabe que tem um prédio no Jabaquara que tem um síndico mirim
a ideia é tão legal que esse síndico mirim, ele leva para os adultos as demandas das crianças. Olha, gente, nós precisamos disso para não atrapalhar a vida de vocês. Aí o prédio leva em conta aquilo que é factível, aquilo que não é, e ao longo do ano o condomínio tenta atender as demandas das crianças. Isso, como ato preparatório para as férias, é muito legal, porque a gente ouve as crianças e a gente vai acertar mais do que errar com eles. É quase que priorizar as crianças para dezembro e janeiro. Muito legal, e acho que essa talvez seja tirando de um pacote de colocar tudo sempre dentro de uma regra e ter que colocar num regulamento interno e que vai valer para esse condomínio e para todos os outros, né? Esse entendimento não só dessa comunidade, desse comportamento, deste grupo, mas também da sazonalidade das demandas, né? Que você acabou de dizer, talvez eu não tenha áreas comuns abertas até determinados horários ou flexibilização para contratação de A ou B durante o ano inteiro, mas regras específicas realizadas para um período onde este público, este morador específico, morador mirim, né, que precisa ter as suas necessidades atendidas. Ô Sabrina, para a gente terminar aqui, para eu levar lá para o meu programa na Globo, eu fiz outro dia uma pesquisa, já faz um tempinho, mas acho que o número não mudou muito. Eu peguei 3 grandes administradoras de condomínios e a gente levantou ao longo de um ano todas as ocorrências disciplinares que aconteceram no condomínio e a gente levantou quantas ocorrências foram geradas por marmanjo, por adulto, e quantas ocorrências disciplinares por criança. Quanto você acha que foi gerado por criança? Não, depois dessa introdução, eu tenho certeza que as crianças se comportaram super bem. Mas... 13%. 87% adultos. 13% crianças. Então, quem dá problema em condomínio não é criança, é marmanjo. Com essa informação, porque aí é informação de ouro, de que nem 15% da confusão no condomínio, quem causa nem nas férias, nem em tempo algum são as crianças, a gente vai encerrar esse episódio e eu não vou encerrar sem recapitular as informações valiosas que o Márcio deixou aqui pra gente hoje. Ele falou sobre planejamento, mais uma vez a gente falou sobre organização, levando em consideração essa comunidade que você tem aí e a sazonalidade das demandas. Falamos também sobre importância e investimento, mesmo que gradativo, tanto em segurança com as câmeras, porque vão dar tranquilidade, transparência e também podem ser usadas para mediar e esclarecer conflitos, e sobre treinamento para a equipe interna, seja sendo você administradora, a sua responsabilidade de oferecer junto aos seus terceirizados, né, de trazer terceirizados que tenham essa capacitação e esse treinamento, mas também do condomínio poder fazer esse investimento pensando nas suas características. E a comunicação, só que essa comunicação hoje veio com todo o combo que o Márcio Rachikorski traz para a gente aí como profissional, como pai, né, e como uma pessoa experiente. Então, a comunicação em casa, com o grupo que administra o condomínio e entre condôminos. E para fechar, que eu achei a regra matadora, uma melhor prática de estabelecimento da equipe de síndicos mirins dentro do condomínio. Então, para encerrar, Márcio, muito obrigada. Obrigada mais uma vez por essa aula, e eu tenho certeza que todas as pessoas envolvidas na gestão condominial se sentem muito privilegiados de ter a oportunidade de ter esse tipo de informação com tanta leveza, de forma tão palatável, aqui para a nossa audiência. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, eu adoro participar do Vida Melhor. É uma iniciativa tão legal porque a gente quer morar bem, né? A gente quer viver em paz, a gente quer ser feliz, a gente quer que nossos filhos cresçam felizes. E às vezes a gente, sem querer, a gente esquece coisas básicas. A gente está aqui para relembrar e para ajudar sempre a melhorar o convívio, né? Então eu convido a você que está aí assistindo mais esse episódio do Vida Melhor em Condomínio a colocar aqui mais melhores práticas para que outras pessoas vejam as ideias que têm feito sucesso aí no seu condomínio e a gente consiga espalhar boas ideias e que todos nós tenhamos uma vida melhor em condomínio. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.